Olá, irmãos, graça e paz, que Deus nos abençoe nesse dia. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero, em mais uma oportunidade, compartilhar com você de uma porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor. No livro de Provérbios, capítulo 16, nós leremos o versículo 32. Provérbios 16, versículo 32. O tema da nossa reflexão neste dia é a virtude do domínio próprio. Provérbios 16, 32. Diz assim a palavra de Deus: melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina seu espírito do que toma uma cidade. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina seu espírito do que o toma uma cidade. A virtude do domínio próprio. Em nossa sociedade, nós temos alguns valores bastante estranhos, né? Nós valorizamos as pessoas agressivas, hostis, grosseiras e muitas vezes chamamos e dizemos que essas pessoas possuem personalidade forte. Pessoas descontroladas, iracundas, explosivas, longe de serem repreendidas por nós, são muitas vezes estimuladas e destacadas por causa desta atitude. Isto que é um erro, uma falta de controle, uma falta de domínio próprio, é elencado como algo virtuoso. Só que na ética cristã, na ética bíblica, não é assim. O texto que acabamos de ler mostra: melhor é aquele que domina a si mesmo do que o herói de guerra. Melhor é aquele que domina o seu próprio espírito do que aquele que conquista uma cidade. Um provérbio chinês antigo diz: se você domina o outro, você é forte. Mas se você domina a si mesmo, você é poderoso. Quando falamos em domínio próprio, é preciso deixar claro que estamos falando em não ser escravo dos instintos, não ser escravo da gula, não ser escravo da bebida, não ser escravo da ira, da raiva, da cólera, de tudo aquilo que pode trazer sérios danos para as pessoas ao nosso redor. É curioso que volta e meia você ouve: fulano é explosivo. E esta pessoa explosiva muitas vezes se orgulha de ser intolerante, de não ter paciência, de ser ríspida com as pessoas a seu redor. Só que nós precisamos lembrar que explosões trazem sempre danos, efeitos colaterais, trazem sequelas às pessoas que estão ao nosso redor. É por isso que o domínio próprio é importante. Pessoas explosivas, iracundas, escravas da cólera, da ira, costumam ferir demais as pessoas que estão ao seu redor, costumam machucar. Um pai que não tem domínio próprio, controlado pela ira, controlado pela raiva, vai ferir seus filhos. Seus filhos chegarão próximo dele pisando em ovos. Os filhos terão medo. O marido que é explosivo faz com que a esposa fique cheia de dedos com ele, temendo a sua reação, temendo contar algo que vá desagradá-lo, porque ele é um vulcão que a qualquer momento explode. Isso fará com que as pessoas passem a omitir fatos ou até mesmo mentir para você porque temem sua explosão, temem sua reação. Se você é assim e você professa fé cristã, peça a Deus domínio próprio, peça a Jesus a mansidão que ele tem, o autocontrole, porque tenha certeza, você machuca as pessoas que estão ao seu redor. Talvez você exploda, diga bobagens, passe do limite e depois se arrependa. Mas precisa ser sempre assim? Vai ser assim a vida toda? Você machuca as pessoas e depois chora. Machuca as pessoas e depois sofre. Em algum momento, você precisa mudar. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira, não dei lugar ao diabo. Efésios 4. Tome cuidado com a ira, não seja escravo da cólera, da raiva, porque ela trará danos à sua vida. Provérbios 12:16 nos diz assim: a ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. A ira do louco se conhece no mesmo momento, a ira do tolo, mas o avisado, mais o sensato, mais o sábio encobre a afronta. Ele tem a capacidade de controlar-se, de não reagir impetuosamente. Perceba quantas mortes no trânsito acontecem por falta de domínio próprio de um dos atores naquele momento.
É um indivíduo que muitas vezes foi fechado, desce do carro gritando, o outro está armado, dispara, mata, um homicídio por pura desinteligência. São vizinhos que muitas vezes por questões tolas, questões pontuais, chegam às vias de fato, homicídio, agressão, praticando crimes, pessoas muitas vezes que têm uma conduta social até aquele momento ilibada, mas no momento de descontrole cometem pecado e cometem crime. Por isso precisamos ter sim domínio próprio. Gálatas 5:22 nos mostra que domínio próprio faz parte do fruto do Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo de Deus em você, se você é guiado pelo Espírito Santo, você precisa ter domínio próprio. Controle seu temperamento, controle suas emoções, não seja pavio curto. Porque isso não é cristão, isso fere a ética do Evangelho de Jesus. Nós precisamos entender o que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos, porque estes herdarão a terra. Ser manso não é ser tolo, mas é alguém que foi domesticado por Deus. Talvez você fosse uma fera antes de conhecer o Evangelho de Jesus. Depois que você conhece, que ele transforma o seu ser, salva a sua alma da condenação eterna, transforma seu caráter, transforma também seu temperamento, você passa a ser agora um animal domesticado, mas domesticado por Deus. Talvez você até sinta ira, raiva, mas você busca controlar-se porque você foi domesticado por Deus. Não há mais instintos violentos em você. Nós precisamos, como Igreja de Jesus Cristo, pensar e ensinar sobre isso. Não cabe a um crente ser o mais explosivo da família. Não cabe a um cristão ser o mais agressivo do trabalho. Não cabe a um cristão brigar no trânsito, se atracar com o vizinho na rua por bobagens, por pura falta de controle. O domínio próprio é uma virtude, principalmente na questão do temperamento, na questão das palavras que proferimos, na questão das ações, das reações. Provérbios 15 nos diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A resposta branda desvia a fúria, a agressividade, mas a palavra dura suscita a ira. Você tem sido alguém com domínio próprio? Você é capaz de controlar suas reações? Você é capaz de controlar, mesmo quando é provocado por alguém, controlar o seu ímpeto, controlar a sua ira, controlar seus sentimentos? Ou você ainda é escravo do seu temperamento? Se você é escravo do seu temperamento, clame a Jesus, poder de Deus na sua vida para transformar também o seu temperamento. A psicologia e algumas áreas da psicologia diz que é impossível esse tipo de transformação depois de uma certa idade, mas nós que cremos no poder de Deus entendemos que Jesus é poderoso para transformar inclusive o temperamento. Ele transforma o caráter, também transforma a personalidade, eu não tenho dúvida disso. Precisamos aprender que seguimos o Jesus Cristo, que era manso e humilde de coração, o mesmo Jesus que censurou a Pedro: Pedro, guarda a tua espada, porque quem lança a mão da espada, pela espada morrerá. A sabedoria popular eternizou esse princípio de Jesus, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Nós precisamos ter muito cuidado com isso. Não sermos agressivos, violentos, explosivos com as palavras, com as pessoas ao nosso redor. Que Deus nos dê domínio próprio sobre o nosso ser, sobre nossas atitudes. Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.